Fala galera, tudo beleza, gente? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a temperatura de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. E olha só, tem gente que se treme todo quando fala de orgânica e eu não sei o porquê disso, beleza, gente? Mas assim, ó, orgânica tem muito assunto importante para o Enem, inclusive temperatura de fusão e ebulição faz parte de um contexto que eu chamo de propriedades físicas de compostos orgânicos. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal sobre a solubilidade dos compostos orgânicos, que é uma coisa que cai bastante, tá? Então não deixe de assistir. E galerinha, isso aqui, ó, temperatura de fusão e ebulição de composto orgânico, é uma coisa também que é importante no Enem, beleza, gente? E é uma coisa que quando cai tende a ser questões simples, que precisam de pouquíssimas chaves aqui para você matar. Galera, basicamente sabendo os três fatores que influenciam a temperatura de fusão e ebulição de composto orgânico, a gente poderia ter uma forma de abreviar a temperatura de fusão TFSCO. São três fatores que você sabe, a TFSCO. Então é fácil, né? Não vai pegar não, né? Mas enfim, o ponto, galerinha, é que é um assunto que tem pouquíssimas chaves para serem giradas, então vamos para cima, tá, gente? Antes de entrar propriamente nos três fatores que influenciam na TFSCO, nós vamos comentar sobre o que é a fusão e ebulição. Na verdade, não sobre o que é exatamente, mas sobre o que eu uso, o que eu tenho que pensar para comparar a temperatura de fusão e ebulição das substâncias, né? Galera, quando eu falo de fusão, eu falo de uma substância que passa do estado sólido para o estado líquido. E quando eu falo de ebulição, eu falo de uma das formas da substância, ser da forma líquida para a forma gasosa. Galera, se eu falo de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, em ambos os casos, eu estou falando sobre as partículas se separarem. Eu estou falando de partículas se afastando, galerinha, porque no estado sólido, muito juntinho, sofre fusão, separa um pouquinho para o estado líquido. Estado gasoso, partículas se separam mais ainda. Então, em cada processo desse aqui, envolve um maior distanciamento entre as partículas. Ok, galera? Essa chave aí precisa ficar clara para você. E galera, eu estou falando aqui sobre separar as moléculas. Então eu preciso pensar, galerinha, o que faz moléculas ficarem unidas. Peguei aqui o exemplo da água, tá? Um exemplo da química, não foi da química orgânica, mas de qualquer forma, o conceito é igualmente válido nesse aspecto aqui. Ok? Então, galerinha, eu pego isso aqui em moléculas de água. Tá? Botei aqui duas, mas entenda que quando eu pego um copo de água desse, olha como eu pego estranho um copo d'água, percebi aqui agora. Enfim, aqui tem várias moléculas de água e elas estão interagindo entre si. Eu quero pensar como essas moléculas interagem. Galerinha, que fique claro aqui para você que existe ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio, ou seja, o que constitui essa molécula é uma ligação covalente, o que mantém os átomos unidos na molécula é a ligação covalente, mas se eu quiser pensar, galerinha, na interação entre moléculas, aí eu penso em outra interação, que eu vou colocar aqui, ó, pontilhado. Galerinha, agora eu estou falando de uma interação entre uma molécula e outra. Estou falando sobre interação entre moléculas intermoleculares. Firmeza, gente? Galera, essa interação aqui, ó, quando eu coloco entre moléculas, entenda que eu estou falando de uma força intermolecular. E como o nome sugere, é uma força entre moléculas. Não confunde, por favor, intermolecular. Não confunde, por favor, a interação entre as moléculas com a interação que constitui a molécula. Essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, galerinha, é o que faz essa molécula de água ser água. Tá me entendendo? Então, essa ligação covalente não é entre as moléculas, é na molécula de água. Beleza? Então, ligação covalente ela tem seu momento, tem seu espaço, tem sua relevância. Mas quando eu analiso processos físicos, quando eu analiso propriedades físicas, temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, o que realmente importa é analisar o que une as moléculas, nesse caso a força intermolecular. E essa é uma chave importantíssima para uma questão que caiu no Enem de 2019, beleza? Vou fazer no final da aula, ok? Vou deixar ela aqui, a gente vai fazer ela junta, sobre destilação fracionada. Então entenda que processos físicos eu analiso forças intermoleculares. O meu objetivo, galerinha, é afastar essas partículas. Mas se essas moléculas estão unidas por forças intermoleculares, para afastá-las, primeiro eu preciso de quebrar essa interação. Eu preciso quebrar a interação
que une as moléculas. Eu preciso quebrar essa colinha que manteve as moléculas unidas. Beleza, gente? Então, quando eu falo aqui de fusão e ebulição, separação de partículas, preciso quebrar as forças intermoleculares. Galerinha, existem moléculas que interagem fortemente, moléculas que interagem com dificuldade. Quanto mais forte for a interação entre essas partículas, quanto mais forte forem essas ligações, galerinha, essas forças intermoleculares, mais difícil separar. É como se a força intermolecular fosse uma cola e existissem colas fortes e colas um pouco mais fracas. Então, se a interação é muito forte, separar é difícil. A temperatura de fusão e ebulição tende a subir muito, porque você precisa de mais energia para quebrar aquela força intermolecular. Então, o primeiro ponto que eu preciso que você tenha com bastante convicção aí contigo é que aumento da, olha só que palavra bonita, intensidade. Vamos falar isso aqui, ó. O aumento da intensidade, das forças intermoleculares, uma grande intensidade na força intermolecular, gente, contribui, tem como consequência, causa uma alta temperatura de fusão e ebulição. Galera, esse aqui é o ponto master para você entender por que certas substâncias só entram em fusão e ebulição em temperaturas altas e outras em temperaturas baixas. Sempre o ponto principal, a gente entender se as moléculas estão muito atraídas, se a interação entre elas é muito alta ou se ela é uma interação mais ou menos, fraquinha. Beleza, gente? Então, quanto maior for a intensidade da força molecular, maior a temperatura de fusão e de ebulição. Firmeza? Captou a informação, isso aqui é importante, beleza? Ok, prof. Só que é o seguinte, agora você precisa entender o que é que influencia na intensidade da força molecular. Basicamente, o que vai influenciar na intensidade da força molecular é o tipo de força termomolecular e a quantidade. Eu vou dizer assim, a quantidade ou quão facilmente ela vai ocorrer. Então, vamos comentar isso aqui um pouquinho com mais detalhes nos nossos próximos 3 tópicos. Então, repara que tudo isso aqui, a influência de uma coisa ou de outra, está relacionada de alguma forma, direta ou indireta, à intensidade das forças termomoleculares. Isso aqui é super importante. Espero que você entenda isso comigo, tá bom? Vamos lá. O primeiro fator, galerinha, tópico 2, tá? O primeiro fator é a influência do tipo de força termomolecular. Galera, a primeira coisa é entender o tipo de força termomolecular. Porque quando eu falo de interação entre moléculas, é sempre força intermolecular entre moléculas. Mas existem tipos e tipos de forças intermoleculares. Basicamente, galerinha, a gente tem 4 tipos de forças termomoleculares. Tem também a íon dipolo, que não é intermolecular, mas a gente bota na parada. Tem também uma aula aqui no canal, tá? Sobre forças termomoleculares, se quiser assistir, tá bom? O convite está sendo feito aí. Se você não pegar uma coisa aqui, gente, corre lá para aquela aula que vai te ajudar bastante a ter isso aqui, beleza? Mas assim, aqui eu vou falar sobre 3 tipos. Porque desses tipos que eu me referi, eu disse que são 5, né? Contando com a íon dipolo, só 3 vão ter relação mais direta com a temperatura de fusão e ebulição da substância. Então eu comento aqui sobre 3 tipos. Ok, galerinha? Então vamos lá. Aqui eu peguei 3 moléculas que são razoavelmente parecidas. Prof, nem achei tão parecidas assim. Elas são, vou dizer por quê. Todas têm 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que muda é o grupo funcional, a presença de grupo funcional e o tipo de grupo funcional, a função orgânica, assim por diante. Galerinha, eu quero mostrar para você que as interações para cada tipo aqui, elas são diferentes. Eu quero te mostrar o porquê disso. Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso, eu trabalho com uma molécula que ela é apolar. Galerinha, aí você vai pegar essa anotação aí, tá? Você está com o seu caderno aí anotando a aula comigo, não tá? E você vai puxar agora na setinha para dizer o seguinte: hidrocarbonetos são apolares. Beleza? Os hidrocarbonetos são apolares. Hidrocarboneto, só para lembrar, é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então aqui não tem um átomo de oxigênio, como nos outros casos, ou nitrogênio, cloro, seja o que for. Ele é um hidrocarboneto. Galerinha, quando eu tenho um hidrocarboneto, as moléculas são apolares, elas tendem a ser apolares.
E moléculas apolares interagem entre si pela interação que nós chamamos de força de London, ou mais conhecida como interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então eu quero dizer para você, galerinha, que essa primeira molécula aqui interage via, eu vou botar assim do ladinho, ó, gente, via dipolo instantâneo, dipolo induzido. E aí você me entendeu, né? DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido, é o nome da interação entre moléculas apolares. Ou seja, se eu fizesse com essa substância aqui, que é o propano, tá? Que é o propano, o mesmo que eu fiz com a água, eu botasse outra molécula aqui. Porque se eu quero analisar a temperatura de fusão e ebulição do propano, eu tenho que pensar em várias moléculas de propano para ver como elas interagem, tá? Então, apesar de desenhar aqui só uma molécula, entendo daqui para frente que para falar de temperatura de fusão e ebulição, sempre envolvem mais moléculas. É sempre analisando uma molécula interagindo com a outra. Ok? Galera, então aqui, ó, como essa molécula ela é apolar, a interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é uma interação mais fraca. Ela é potencialmente mais fraca do que as demais, e nós vamos comentar as implicações disso daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí. Galera, as duas moléculas seguintes são moléculas com átomos de oxigênio, e que, portanto, se tornam moléculas polares, tá bom? Quando você vê uma molécula que tem oxigênio, que tem nitrogênio, que tem outro átomo, além de carbono, ela tende a ser polar. A não ser em casos um pouco específicos, quando uma molécula é simétrica, por exemplo, aí as coisas mudam um pouquinho, mas de forma geral, gente, quando eu pego moléculas com oxigênio na estrutura, com nitrogênio, seja o que for, elas tendem a ser polares, ok? Elas tendem a ser moléculas polares. E aí, galerinha, as interações não vão ser mais dipolo instantâneo e dipolo induzido. Aqui eu passo a ter outros tipos de interações. Então, galerinha, na molécula de cá, como é uma molécula polar, a interação entre elas vai ser do tipo, eu vou escrever aqui DD, dipolo-dipolo, ou também chamadas de dipolo permanente e dipolo permanente. Quando eu trabalho com moléculas apolares, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Moléculas polares, dipolo e dipolo. A dipolo-dipolo é mais forte do que a dipolo instantâneo e dipolo induzido. Isso vai fazer diferença, né? Porque eu estou chegando aqui na intensidade. Daqui a pouco eu chego na temperatura de fusão e ebulição. Se prepara aí, tá bom? Prof, e o de cá que também é polar, já que também tem oxigênio? Galera, pense que aqui é um polar especial. É um polar especial porque seu átomo de oxigênio está ligado a um átomo de hidrogênio. Você certamente já ouviu falar da famosa ligação de hidrogênio. Na ligação de hidrogênio, galerinha, você tem um átomo muito eletronegativo, como flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligado ao hidrogênio. O chamado FON, flúor, oxigênio, que é o caso aqui, ou nitrogênio ligado ao H. Quando isso acontece, com duas moléculas, nós temos a chamada ligação de hidrogênio. Então aqui é um polar especial, galera. É um polar que o hidrogênio está conectado com o O. Então aqui eu chamo de ligação de hidrogênio. Beleza, gente? Então, definir aqui as três interações que nós temos. E basicamente é isso aí que você vai fazer. Você vai olhar se a sua molécula ela é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, ou se é uma molécula que tem polaridade, ou se é uma molécula que tem a polaridade, mas é um caso especial, em que tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao átomo de hidrogênio. Beleza, gente? Então, a primeira interação de dipolo instantâneo e dipolo induzido, a segunda interação de dipolo-dipolo, ou dipolo permanente e dipolo permanente, e por fim a última, que é a ligação de hidrogênio. Galerinha, a interação de K é mais forte do que a de K. Aqui na verdade está numa ordem. A dipolo instantâneo e dipolo induzido ela é bem fraquinha. A dipolo-dipolo é mais forte do que a primeira, e a ligação de hidrogênio é mais forte do que a segunda. Então, galerinha, eu poderia pensar assim, ó, já que para a direita, no meu exemplo aqui, está aumentando a intensidade das forças termomoleculares, então também está aumentando a temperatura de fusão e ebulição. Se as moléculas de K se interagem mais do que as moléculas de K, aqui vai ter uma intensidade maior da força molecular, então a temperatura de fusão e ebulição aumenta. É mais difícil separar. Vai ser mais difícil separar essas moléculas. Então, galera, eu vou dizer que para a direita aqui, tá bom, gente? Você está aumentando a intensidade da força molecular e que a consequência disso é um aumento na sua temperatura de fusão
e ebulição. E aí, gostou, gente? Ou seja, se eu te der duas moléculas, galerinha, e uma tiver átomos diferentes e outra não, só tiver carbono e hidrogênio na outra, então a chance que aquela que tem os átomos diferentes, principalmente se for um HO, um HN, ela vai ter uma maior força intermolecular. Então esse é o primeiro fator que influencia. Você só vai olhar os próximos, gente, se o de quer empatar. Você só olha os próximos fatores que influenciam se o de quer empatar, porque o de cá ele é o mais importante. Então quando eu comparo moléculas, eu olho as interações são iguais ou diferentes. Se for diferente, foque na diferença de interação, que é o ponto de longe mais importante, e depois você parte para os outros tipos de fatores que influenciam, ok? Eu vi do beber água, gente, que eu bebo água muito feio, né? Eu já reparei que eu bebo água muito feio, porque em vez de eu botar um biquinho assim, né? Beber água, na verdade, parece que eu enfio o copo todo na boca. E aí eu tava assim, a última vez que eu tava gravando um vídeo, eu não tava nem usando. Como é que poderia ser? Eu tenho que mostrar que eu sou de verdade, né? Eu bebo algo estranho, tá? Eu bebo algo estranho, inclusive eu me molho todo bebendo água. Molho a camisa, minha esposa fica chateada, eu começo a beber, tô bebendo água, daqui a pouco eu tô vendo. Tô molhando a casa toda. Mas enfim, então, inclusive beber água, tá? Se você não beber água, para o vídeo aqui agora, vai beber sua água e volte. Ok? Beber água é bom, faz bem pra saúde da minha garganta, Ave Maria, faz bem demais. Então eu bebo muita água aqui o dia todo e você também tem que beber água, tá, gente? Então, empresas de água me patrocinem, tá bom? Empresa de água, se você for dono de empresa de água, pode me patrocinar. E vamos para o tópico de número 3. Vou falar sobre o segundo fator que influencia na temperatura de fusão e ebulição. Segundo fator que vai dizer para você se a substância tem alta ou baixa temperatura de fusão e ebulição. Então, galerinha, vamos comparar aqui 3 tipos diferentes de substâncias. A que eu chamo de propano, 3 carbonos, pentano, 5 carbonos e heptano, 7 carbonos. Galerinha, observe que ambas são moléculas que interagem por que tipo? Pense comigo, gente. De que forma, qual tipo de interação essas moléculas se interagem? Qual interação elas se ligam, melhor, né, para dizer qual interação elas interagem. Então me diz aí, gente, enquanto eu faço uma dancinha aqui, dancinha aqui, dancinha aqui. Você sabe quando eu te pergunto, eu faço uma dancinha sempre, né? É uma mania que eu tenho. Mas enfim, galera, então são 3 tipos de substâncias e todas são hidrocarbonetos, então todos interagem por dipólise e de poliluzido. Todas as moléculas representadas interagem via forças de London ou de dipólise de poliluzido. Ou seja, galerinha, a influência do tipo de força molecular aqui é irrelevante, porque é o mesmo tipo de força molecular. Galerinha, quando eu vou fazer uma comparação, eu preciso analisar o que é que tem de igual, o que é que tem de diferente ali. Você concorda comigo? Eu não posso simplesmente comparar o de cá. Você vê que aqui eu mantive uma molécula de mesmo tamanho e mudei a força molecular. Aqui eu quero analisar um outro fator, então eu mantive igual o tipo de força molecular, tá bom? Então, galerinha, aqui o que está mudando é o tamanho da cadeia. Aqui eu estou com a cadeia com apenas 3 carbonos, aqui eu estou com a cadeia com 5 carbonos, enquanto aqui eu estou com a cadeia com 7 carbonos. Galerinha, quando ocorre aumento do tamanho da cadeia, isso implica numa mudança também na forma como as moléculas interagem e, consequentemente, no aumento ou diminuição da temperatura de fusão e ebulição. Eu quero te mostrar, galerinha, exatamente por que o tamanho da cadeia influencia nisso. Galera, para isso ficar um pouco mais claro, eu quero que você pense em algo chamado empacotamento. Empacotamento é a ideia de empacotar. Tá, e quer dizer o que, professor? Quer dizer que eu estou falando aqui, galerinha, sobre as moléculas conseguirem se grudar uma na outra. Uma molécula conseguir se ligar, interagir uma com a outra. Galera, para que haja interação de fato entre as partículas, é necessário que exista contato entre elas, para que assim as forças, essas interações elas possam de fato surgir efeito. Beleza? Então, galerinha, o que eu vou te mostrar aqui exatamente é essa ideia do empacotamento. Primeiro, considere essa molécula aqui como molécula pequena, comparando com o sistema de K com a molécula maiorzona. Galera, quando eu penso numa molécula pequena, é como se ela tivesse uma pequena interação também para interagir. Molécula pequena, tá? Bota aqui só um dedo. Pensa que é uma molécula, tá? Tá parecendo uma raia, né? Mas pensa que é uma molécula. Tá aqui andando para um lugar, passando de um lado para o outro, tal.
Quando elas interagirem, galerinha, existe apenas poucas regiões de contato. As forças intermoleculares, elas precisam de contato entre as moléculas. E como elas são pequenininhas, para uma se encontrar com a outra, esse contato é mais difícil. Quando você trabalha com moléculas menores, esse contato é bem difícil. Porque se passar aqui, ó, é tão pequenininha, ó, quase pegava, não pegou, não interagiu. Agora, quando for para uma molécula maior, gente, tipo isso aqui, ó, a chance de algum momento ou outro, uma molécula dessa se encontrar com a outra, ter interação, é muito maior. A região de contato, o empacotamento é muito mais efetivo, galerinha. Existem várias regiões de interação aqui. Tá vendo aqui, gente? Interação, 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 interação. Quando a molécula é maior, existem várias regiões em que pode haver interação. Molécula pequena tem pouca região de interação. Então, o que eu chamo de empacotamento, gente, é de você conseguir mais facilmente pegar as moléculas encaixando uma na outra. E se der de encaixar na outra, é permitir que haja força molecular. Galera, quando eu pego uma molécula de cadeia maior, eu estou falando sobre forças intermoleculares mais intensas. E como são mais intensas, implica um aumento da temperatura de fusão e ebulição. Como são mais intensas, implica aumento da temperatura de fusão e também de ebulição. Pegou aí, galerinha? Pegou aí comigo? Então, galerinha, basicamente aqui, mais região de contato entre as moléculas dessa substância. Lembrando que, mais uma vez, eu estou pensando em duas dessa e duas dessa, cada uma interagindo com o seu próprio par. Então, moléculas de maior cadeia tendem a ter maiores regiões de contato e, por isso, maior temperatura de fusão e ebulição. Então, vou colocar aqui de novo, galerinha. Vou escrever aqui a palavrinha-chave, ok? Aqui do lado, bota assim, ó. Empacotamento. Empacotamento. Não é uma palavra muito bonita não, mas é uma palavra que existe, né, minha gente? Então, eu vou dizer que aqui para a direita, em que ocorre o aumento do tamanho da cadeia, você tem o aumento da, olha só, você tem aumento também da temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição cresce com o aumento da cadeia. Ok? Beleza, galerinha? Então, quanto maior for a cadeia, maior será a temperatura de fusão e ebulição dessa substância. Firmeza? Então, galerinha, pronto, vamos para cima. Se eu pegar agora moléculas com o mesmo tipo de interação, reparem que todas elas têm mesma polaridade, todas são apolares, são hidrocarbonetos também. Ok? Então aqui não está modificando, não tem influência do tipo de força molecular. Beleza? Primeiro ponto isso aí. Segundo, o tamanho da cadeia, em termos de número de átomos de carbono, é o mesmo. Aqui eu tenho 7 carbonos, pode contar aí. Contando com as ramificações. Aqui mais 7 e aqui mais 7. Galerinha, então, olha só, quando eu pego cadeias com o mesmo número de carbonos, o que é que eu penso? Eu penso que quanto maior for desculpa, gente. Como eu tenho o mesmo número de carbonos, galerinha, eu preciso de um outro fator. Porque não vou pensar que quanto mais carbono tiver, porque na prática, todas têm o mesmo número de carbono. Então, galera, você vai pensar aqui de duas formas. Ou você vai pensar no tamanho da cadeia principal, ou você vai pensar no número de ramificações. Aqui tem poucas ramificações, desculpa, aqui tem 2 ramificações, então a cadeia ela é menor. Aqui tem menos ramificações, então a cadeia fica um pouco maior. E aqui tem 0 ramificações, então a cadeia fica maior ainda. Repare que quanto menos ramificações, maior fica a cadeia. Então você pode pensar tanto sobre a questão da mudança no número de ramificações, quanto pode pensar também na questão de que quando você muda o número de ramificações, você muda o tamanho da cadeia principal. Você pode pegar esses 2 pontos aí para formular a sua discussão. Eu preferi aqui ir para o número de ramificações, mas na verdade é a mesma coisa. Galerinha, aqui eu tenho 2 ramificações, aqui uma ela 0. Beleza? Mudou o número de ramificações. Vamos pensar de novo nisso aqui relacionando com o empacotamento? Galera, repare que a região aqui de contato ela é menor do que aqui. Aqui esses carbonos que estão para cima, eles não podem interagir com a molécula que vem aqui. Não vai. Beleza? Então, esses carbonos aqui, gente, eles estão aqui, mas eles não influenciam muito no empacotamento.
Moléculas mais esféricas como essa, esférica quer dizer que ela não é toda linearzinha como a de cá, toda normal. Essas cadeias de K, galerinha, elas tendem a ter menos região de contato. É como se eu pegasse aqui, ó, gente, pense aqui no meu braço, ok? Aqui seria a cadeia toda. Agora pense que eu tiro essa mão aqui e boto a mão aqui em cima. É quando é estranho. Gente, isso quer dizer que quando você deixa ela toda alinhada, tem mais região de contato. Se eu fizer uma coisa assim, ó, gente, uma ramificação, olha só, diminui de região de contato. Aqui não tem mais. Aqui não tem mais. Então, quando eu penso na cadeia com o mesmo número de carbonos, com o mesmo tipo de força molecular, menos ramificações é melhor. Porque com menos ramificações implica dizer que essa molécula interage mais, tem maior região de empacotamento também. Então, galerinha, eu vou colocar que essa temperatura de fusão e ebulição vai crescer para a direita. Então, quanto menos ramificações, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Temperatura de fusão e ebulição. Ah, professor, se empatar aqui... Gente, não empata não, tá? Vai na fé. Galera, repara que são 3 pontos bem simples e muito lógicos para você entender aqui que existem diferenças na temperatura de fusão e ebulição de substâncias pelo tipo de forma que ela interagem. Ou pelo tipo de interação, ou pela questão do empacotamento que entra no tamanho da cadeia ou no número de ramificações. Ok, galerinha? Então, caindo nessa questão aqui no Enem de 2021, você já está aí, já, caramba, prontíssima para arrebentar nada, porque são 3 fatores. Agora lembre-se que existe uma ordem. Sólido, tamanho de cadeia, sem empatar o tipo de força molecular, e assim sucessivamente. Beleza, gente? Vamos lá. Então, eu disse para vocês que eu mostrei uma questão aqui do Enem sobre isso. É uma questão do Enem de 2019. Quero fazer com vocês. E agora? Essa é uma questão que muitos alunos assistem essa aula e esquecem do tópico 1. E depois eles acham que a questão está com problema, e não está. E eu vou te mostrar aqui, gente, algumas chavezinhas que, nossa, são muito importantes. Então, eu estou indo para a parte final da aula de hoje, beleza? Vou fazer a questão do Enem de 2019. Então, acompanha comigo. Pedir para o editor aqui. Ô, editor, por favor, editor, você pode botar a questão aqui? Muito obrigado, editor. Questão de número 4. Vou ler o comando com vocês. Desculpa, vou ler o texto com vocês. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Então, basicamente, galerinha, ele está falando sobre o fato de que os hidrocarbonetos estão presentes nas frações do petróleo e que se separam essas frações de acordo com a temperatura de ebulição, usando a destilação fracionada. Ok, gente? Então, para quem não lembra, gente, como é que funciona a destilação, basicamente você quer essa mistura, alguns viram vapor mais facilmente, outros viram vapor com mais dificuldade. No caso do petróleo, você tem uma mistura e você, quando aquece, vai ter substâncias que vai passar facilmente para fase gasosa e vão ser obtidas aqui em cima, no que chamamos de fração. Outras que vão demorar mais vão ser obtidas aqui embaixo, na coluna, na torre de fracionamento. Mas o ponto é que o que faz a molécula ir para uma substância sofrer essa destilação, passar para a fase gasosa, é o tipo de força intermolecular, é o tamanho da cadeia, é o número de ramificações. Então, galerinha, a gente vai analisar aí a destilação, entendendo que ela tem a ver com a temperatura de fusão e ebulição e que isso tem a ver com esses 3 fatores que acabamos de comentar. Então, vamos para o comando aí. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, tem 4 frações e a faixa de temperatura de cada uma, a temperatura de ebulição, tá bom, gente? Temperatura em que vira gás. E esse pode formar o GLP, a gasolina, o querosene ou o óleo diesel. E depois ele dá o número de átomos de carbono. C1 a C4, C6 a C2, assim por diante. Muita atenção. Olha o que ele pergunta. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Na fração 4, a temperatura, a separação ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Galerinha, ele quer saber porque na fração 4, a temperatura para ebulição é maior. Qual é a resposta para isso, gente? Se eu quero analisar a temperatura de fusão e ebulição, tem que ser um dos 3 fatores.
Aí você que é bom de química, que entendeu a aula de hoje, você vai dizer assim, olha, eu vou analisar primeiro se mudou o tipo de força molecular. Mas galera, o texto deixou bem claro que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são sempre apolares, ou seja, todos aí interagem por dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então o critério de fato não é esse. O critério não é o tipo de interação, porque todos são hidrocarbonetos e interagem da mesma forma. Daí eu olharia na sequência a influência do tamanho da cadeia. Vamos lá? Ó, na primeira fração tem substâncias com até 4 carbonos, na segunda substâncias de 6 a 12, na terceira de 11 a 16 e na quarta de 14 a 18. Ah, rapaz, entendi agora, prof. É, meu filho. As substâncias da fração 4 têm até 18 carbonos. São as frações, é a fração com maior número, com as cadeias de maior tamanho. Então, observe que quando aumenta o tamanho da cadeia, cadeias maiores implicam em temperatura de fusão e ebulição mais alta. Então, poderia responder, galerinha, uma alternativa que dissesse assim, ó, porque na fração 4 tem cadeias maiores. Só tem um problema. Essa alternativa não existe. Eu vou ler com calma com essas alternativas, ó. A, suas densidades são maiores. B, o número de ramificações é maior. C, sua solubilidade no petróleo é maior. D, as forças intermoleculares são mais intensas. E E, a cadeia carbônica é mais fácil de ser quebrada. Galera, olha só. Primeiro, ele não colocou aí o tamanho da cadeia. Tem densidade tem nada a ver com temperatura de fusão e ebulição. Tem um número de ramificações, mas assim, ele nem me fala sobre ramificações aqui. E eu já vi que eu desempatei no número de carbonos. Então, não é o número de ramificações que vai ter alguma influência nesse caso. Solubilidade não tem a ver com fusão e ebulição. E aí vamos para as duas estimações mais legais. D, as forças intermoleculares são mais intensas. E E, a cadeia carbônica é mais fácil de ser quebrada. Galerinha, eliminei 3 alternativas aí. Já joguei fora essas 3 alternativas. Eu quero que você pense agora se você acha que a fração 4 tem temperatura de fusão, tem temperatura de ebulição mais elevada, porque a força molecular é mais intensa, ou porque a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Pensa um pouquinho, galerinha. Olha só, muitos alunos me mandam mensagem assim, professor, não seria a letra E não, porque se for letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Por que mais difícil de ser quebrada? Aí você vai dizer, não, porque como a temperatura de ebulição é maior, então quebrar essa ligação é mais difícil. Eu diria que você está com total razão no que está falando, só que você não percebeu uma coisa. Ele não vai quebrar a cadeia para entrar em ebulição. A ideia é separar as partículas, a gente não quebra a cadeia. Quebrar a cadeia é quebrar a ligação de Cal, a covalente. Essa ligação não é para ser quebrada. A ligação que é para ser quebrada é a força intermolecular, mas você não quebra a cadeia quando faz isso. Se eu separar uma molécula de água da outra, eu não quebrei essa molécula. Eu não realizei nenhum processo químico com essa molécula. Eu só separei ela do seu par. Então, quando ele fala quebrar a cadeia, tá errado. Quebrar a cadeia seria um processo químico. Tipo assim, ó, quebrei a molécula da água, agora ela deixou de ser água e virou outra coisa. Aí você tá quebrando uma cadeia. Agora aqui eu não quero quebrar a cadeia, eu quero separar. E aí por isso que eu abri a letra D. As forças intermoleculares são mais intensas. Ô, prof, mas não são todas dipolos de estando dipolo induzido porque hidrocarboneto? Boa pergunta. Galera, entenda que quando eu falo aqui desse tópico daqui, o tópico seria como 2, é o tipo de força intermolecular. Beleza? Mas a intensidade tem a ver com todas essas partes aqui. Quando eu entro em empacotamento, tamanho da cadeia, ramificações, ok, galerinha? Tem a ver com a intensidade da força molecular. Lembra que eu falei que o ponto que diz a temperatura de fusão e ebulição é a intensidade da força molecular? Então, quando eu boto cadeias maiores, tem mais região de contato. Se eu boto cadeias maiores, tem maior região de interação. E já que a interação vai tem mais pontos para interagir, as interações serão mais intensas, contribuindo para uma maior temperatura de fusão e de ebulição também. Ok, galerinha? Então, quando eu vou para a temperatura de fusão e ebulição, nesse caso, eu sei que foi o tamanho da cadeia que mudou, mas aumentar o tamanho da cadeia implica em maior interação, implica em interações mais intensas. Então, é por isso, galerinha, que eu gabarito a letra D. A força molecular é mais intensa, não o tipo é o mesmo, mas as forças mais intensas para que eles conseguem se grudar mais.
Então, galerinha, é uma questão que a gente aproveita para revisar um pouquinho de destilação do petróleo, falar um pouquinho sobre esse derivado, sobre essa substância, sobre essa mistura muito importante, né? O Enem gosta muito de falar sobre isso, né? E comentar que são realmente 3 pontos aqui que influenciam a temperatura de fusão e ebulição, uma coisa super importante, uma coisa super atual. Então, você pegando esses 3 fatores, entendendo bem o conceito, já foi sua questão. Então, galera, você que chegou aqui até o final, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido que essa questão cai esse ano. Porque caindo, você vai acertar, vai lembrar de mim, tá bom? E vai dizer, professor, obrigado pela aula. Galerinha, se você gostou do vídeo, tá? Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário também, compartilhar seu vídeo e se não inscrever ainda no canal. Se inscreve aí, poxa, se inscreve no canal que tem muita coisa boa aqui pra você, tá bom, gente? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!